Olá, consultores do meu Brasil varonil. Falei, comecei diferente hoje, né? Normalmente eu falo psicultores do meu Brasil varonil. Hoje eu estou me dirigindo aos meus colegas, meus irmãos consultores do Brasil todo, consultores que trabalham na área da piscicultura, que fazem a produção acontecer da forma mais barata, com mais segurança e com mais qualidade. Porque hoje, domingão, eu estou saindo agora para um evento onde eu vou reencontrar pessoas que foram da minha infância. Uns foram para a Marinha, outros são engenheiros, outros são médicos, outros são pedreiros, outros são eletricistas. De toda a gama social tem a minha turma que eu convivi quando criança e adolescente, e hoje vai ter uma reunião desse povo, de gente que eu não vejo há 30 anos, cara. E vai ser um momento importante da minha vida. Mas antes de sair para esse evento, eu já estou saindo feliz de casa. Eu vou falar um pouquinho, hoje eu não vou falar sobre peixe, eu vou falar sobre trabalho. Quando uma pessoa se propõe a dizer, eu sou consultor, essa pessoa, esse cidadão, esse profissional, ele tem que se preparar psicologicamente. Ele tem que se preparar tecnicamente, muito tecnicamente. E ele tem que buscar e propor, aplicar nos projetos em que ele é o responsável. Pode ser o que for, engenheiro, biólogo. Eu conheço consultores que não tiveram oportunidade de estudar e são fantásticos. Que aprenderam e têm conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento que cada um de nós adquiriu durante a vida. Eu conheço pessoas, meu pai foi um exemplo disso. O meu pai, ele só tinha o 5º ano, aquele primário antigo, mas ele era um líder de uma empresa grande. Meu pai foi o primeiro inseminador de vaca do Brasil. O primeiro, da primeira turma que se formou. Saiu daqui do Rio Grande do Norte para Minas Gerais, fazer um curso de inseminador. Naquele tempo era uma coisa fantástica, né? O cara inseminar uma vaca, fazer a vaca ficar prenha só com as mãos, né? E o conhecimento. Então o meu pai é um exemplo disso, e eu dou muito valor a essas pessoas que têm esse conhecimento empírico, que fui criado nesse meio, certo? Durante a minha vida profissional, eu vou falar um pouquinho do meu pacote. O que eu tenho para oferecer como profissional da piscicultura? O que eu tenho para oferecer? Se eu estudar só peixe, só biologia, e se eu souber só criar peixe, o peixe, propriamente dito, eu não tenho como ser consultor. O consultor, ele tem que ter conhecimento muito mais além disso. Além da experiência, ele tem que ter conhecimento. O cara não pode ser consultor sem ter experiência, não, pô. Ele tem que ter vivido os erros. A grande escola são os erros. Na hora que você faz errado e você tem a percepção de que errou, é um aprendizado. Porque tem gente que faz errado, você chega pro cara e diz, tu errou, e ele continua achando que o jeito dele é o certo. Mesmo que essa pessoa seja um Fernando Kubica, ou Kubica, como queiram, que é uma das maiores autoridades em piscicultura, engenheiro agrônomo, mas se especializou em piscicultura, na parte nutricional dos peixes principalmente. Ele é especialista, doutor nisso. Mesmo com esse cara, com essa bagagem todinha, dizendo pro cara, olha, a alcalinidade não precisa ser do jeito que você está fazendo, é de outro jeito. Aí o cara continua fazendo, porque ele acha que está certo. Então a grande percepção da formação dos seres humanos em qualquer profissão, o grande lance é a percepção de que errou. Assumir, não tem nenhum problema. Tem umas coisas que as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, pedir perdão. Tem gente que morre e não pede perdão a uma pessoa que ele fez alguma coisa errada. Cara, eu me sinto muito bem internamente. Como pessoa, assim, a felicidade mesmo. A felicidade não tem nada a ver com grana, com material, com porra nenhuma, não. A felicidade é de dentro para fora. Se você estiver pensando, não, se eu ganhar na loteria eu vou ser feliz, tu não vai. Se você for uma pessoa que tem a percepção
do seu ao redor e das outras pessoas, se a sua percepção for pequenininha, tu não vai ser feliz nunca. Eu me dá uma satisfação interna, pessoal, quando eu chego numa pessoa e digo, fulano, cara, tu me perdoa que eu errei aí, tal, e dou um abraço nessa pessoa. E se essa pessoa aceitar o meu perdão, aí que fechou. Como diz o Paulinho Gogó, é o meu fechamento. Fato venéreo. Paulinho Gogó. Voltou para a praça. Vamos lá. Sobre consultoria. Então, na hora que você, empresário, que tem bala, e só tem a bala, você não tem nada. Né? Se você for uma pessoa bacana, se você for uma pessoa amigo, uma pessoa que tem amigos, aí você tem o ouro. Mas se você tiver só dinheiro, você é um bosta. Eu conheço várias pessoas que são milionárias, mas só tem isso. Na hora que abre a boca, o pensamento dele é pequeno, é microscópico, quase imperceptível. Então, na hora que você for contratar um consultor, procure contratar um consultor que tenha conhecimento de eletricidade, mecânica, hidráulica, que já tenha feito errado para ele não fazer errado no seu. E tenha o conhecimento da biologia do peixe, da morfologia dos animais, como funciona a fisiologia de um peixe, como funciona, quais são os problemas que acontecem na água que podem influenciar negativamente para o peixe não crescer. Né? Não porque eu estou dando a melhor ração, mas está dando da forma errada. Não vou criar meus peixes com 52% de proteína. Está errado. O peixe precisa, numa determinada fase de desenvolvimento, dependendo da espécie, e ainda tem isso. A tilápia é um peixe, o panga é outro, o lambari é outro, curimatã é outro. Cada peixe tem a sua fisiologia, cada peixe tem a sua característica diferente, senão é como igual nós somos todos diferentes e acaba sendo todo mundo igual. Nos seres humaninhos que eu estou falando. Então, aquele peixe que você está dando 52% de proteína para ele, tem uma hora que ele vai precisar de carboidrato. Se você não sabe o que é isso, contrata um cara que sabe, que ele vai fazer para você, você vai ganhar dinheiro junto com ele. O menor valor, pelo menos no meu caso, que você investe na piscicultura, o menor valor é a consultoria. O cara fica se amarrando para pagar uma consultoria desse tamanho e esquece que um compressor é 2.000 conto, 2.500, 3.000, 4.000, dependendo do tamanho. Ele esquece que ele vai ter que gastar, para fazer 10 toneladas de peixe, ele vai ter que gastar 17 toneladas de ração. Ele se esquece que a energia elétrica que ele vai pagar para esse peixe todo mês é 3, 4 mil, 5 mil reais de energia. Aí na hora que você diz para ele que você vai pagar um salário mínimo, para dar uma consultoria, o cara acha que não vale. Sabe por que ele acha que não vale? É porque ele não sabe o que tem aqui dentro. Ele está comprando uma mercadoria no escuro. Na minha vida eu não faço nada no escuro. Se você tiver uma casa toda escura e tiver um quarto escuro, com a porta fechada, e você disser pau do peixe, entre nesse quarto escuro. Cara, eu não vou entrar. Dentro desse quarto escuro pode ter uma fossa séptica, sem a tampa, para eu cair dentro. Sabe o que eu tenho que fazer? Iluminação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é iluminar o quarto para eu olhar. Então, na piscicultura também é assim, na consultoria também é assim. 90% dos clientes que me procuraram ao longo dessas décadas que eu estou trabalhando, 90% deles fizeram o processo e depois que não deu certo, vieram contratar a consultoria. Na hora que você vai contratar uma consultoria, você tem que respeitar o consultor. Fofoca, quem faz é comadre. Liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Já conhece fulano e não sei o quê, e já deu algum problema com ele, e não sabe? Ou então você coloca um consultor contra o outro. Comigo não funciona. Porque eu percebo de longe quando um colega liga para mim fazendo perguntas do nada. Perguntas que são portas abertas para enxergar o que tem lá dentro. Então você, seja brasileiro, seja de qualquer país do mundo, que venha contratar uma consultoria, se respeite o consultor.
Se você já tomou informação e você decidiu que aquele cara ali é o consultor que você quer, você dê condições de trabalho a ele. Eu não estou falando de grana. Condições de trabalho que eu digo é, eu quero comprar um compressor tal. E você tem que comprar. Porque se você soubesse alguma coisa, você não me contratava. Você está me contratando para eu fazer o que eu sei. Então o consultor tem que saber eletricidade. Ele tem que saber, na realidade, é eletrotécnica, né? Qual é o fio que eu boto para um compressor de 1 CV? Qual é a distância que esse fio pode percorrer até chegar com a energia que saiu 220 aqui, vai chegar lá quanto? Por que meu compressor está esquentando? Aí tem vários motivos para o compressor estar esquentando. Né? Por que eu botei um compressor e a quantidade de ar que está indo para a água não é a ideal? Será que esse compressor está calculado? Qual o tubo, qual o cano que eu vou usar? É preto, amarelo, azul, grande, pequeno? Mecânica dos fluidos, o nome dessa disciplina. Mecânica dos fluidos. Tem que saber. O que é hidrostática? Altura de tanque. Você pode saber, sem ter ido para a escola, porque você aprendeu errando. Mas você pega um cara que já aprendeu na escola e depois viu os outros errando, fica mais fácil, pô. Tem que ter prática, experiência e teoria. Essas 3 coisas. Sem um dos 3, não rola. Outra coisa para encerrar aqui, eu espero que as pessoas que estão me ouvindo estejam entendendo por que eu estou falando isso no domingão. Já podia estar tomando chopp lá onde eu vou agora. Que horas são? 9h15, marquei 9 horas, tá vendo? Estou perdendo aqui um tempo. Perdendo não, estou investindo um tempo aqui no esclarecimento de determinadas situações que no dia a dia da profissional a gente passa. Né? Ó, se você acha que pode comprar pau do peixe, você está no caminho errado. Sabe por quê? Porque eu não tenho preço. Existe uma coisa que eu tenho e que eu dou valor, que você pode proporcionar para mim ganhar, é a satisfação pessoal, é o respeito pela minha profissão. A minha esposa, aqui a colagem, ela me vê falando na internet, às vezes eu converso com ela sobre o meu trabalho e ela diz o seguinte, que eu não sirvo para ser consultor por um motivo. É que eu me torno amigo dos meus clientes e depois eu não priorizo mais a grana. Quantas vezes eu já fiz consultoria de graça para pessoas que só porque eu caiu na minha graça, a pessoa investiu, perdeu tudo e não tem como botar uma gota de ração lá dentro do sistema dele, quanto mais pagar uma consultoria. Quantas vezes eu já fiz isso? É pela satisfação pessoal, pô. Sabe o que é isso, satisfação pessoal? Se você for uma pessoa pequena, você não vai entender o que eu estou falando, não. É o prazer que dá. Existem umas glândulas no nosso corpo, a hipófise principalmente, que comanda a mãe das outras glândulas do corpo todo é a hipófise. Alguns hormônios que são criados pelo nosso cérebro, pelo comando da velha hipófise, essas glândulas, elas criam um hormônio da felicidade, o hormônio da satisfação. É tanto que quando uma pessoa é muito enfesada, uma pessoa está sempre insatisfeita com ela e com o mundo, vai no psiquiatra, no psicólogo, o cara passa um remédio, sabe o que é? Para gerar o hormônio da felicidade. E a pessoa se transforma numa outra pessoa. Então, você que está pensando que eu tenho preço, você se lascou, velho. Porque eu não tenho preço, não. Eu só faço. Eu faço porque eu preciso de dinheiro. Claro, todo mundo precisa. Mas a importância do dinheiro para mim está lá atrás da fila. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando mais do que os outros. Quero desejar a vocês um domingo bem grande, bacana. E se lembre, quando você contratar um consultor, você não está contratando um mês de trabalho, não. Você está contratando 30 anos de experiência que ele tem na bagagem dele. E em 30 dias ele vai jogar todos esses 30 anos dentro da tua piscicultura. Confie nas pessoas, pô. Confie nas pessoas. Um abraço.